Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente tem pela frente uma jornada biológica que é, francamente, um absurdo de tão fascinante. Nós vamos explorar juntos aquele período que, de um jeito bem silencioso, mas incrivelmente poderoso, acaba definindo o futuro da saúde de uma pessoa. É aquela trajetória incrível que vai lá do momento da concepção até o iniciozinho da infância. Acreditem, é um tema recheado de descobertas científicas e, claro, emocionais, que mostram exatamente como a nossa base biológica é construída. Certo, vamos mergulhar nisso. Nosso mapa hoje passa por 6 grandes paradas. A gente vai falar sobre os 1000 dias em si, a jornada da gestação, o parto e a recuperação, a nutrição e a amamentação, o crescimento infantil e, por fim, a gente dá um passo para trás para ver o panorama de saúde global. Número 1. Os 1000 dias, que é literalmente a janela crítica do desenvolvimento humano. Esse é o conceito que amarra toda a nossa conversa de hoje. Mas olha só, você já parou para pensar por que exatamente 1000 dias? Não é um número aleatório que alguém tirou da cartola, não. É o período exato que vai desde o instante da concepção até o finalzinho do 2º ano de vida da criança. E a ciência trata essa fase como uma verdadeira janela de oportunidades, porque é como se fosse um terreno fresquinho onde as sementes estão sendo plantadas. É aqui que a nutrição da mãe e aqueles primeiros estímulos lá no comecinho moldam de um jeito permanente o cérebro da criança e toda a programação do metabolismo dela. Basicamente, o que acontece nesses 1000 dias vai ecoar pela vida inteira, ajudando a prevenir doenças crônicas lá na frente e garantindo que ela cresça com todo o seu potencial. É um baita impacto. 2. A jornada da gestação. Preparação e cuidados pré-natais. Voltando lá para o marco zero da nossa linha do tempo, a gravidez é uma loucura de mudanças no corpo. A gente costuma dividir a gestação, que vai ali de 37 a 42 semanas, em 3 trimestres. E o pulo do gato aqui é não enrolar com o pré-natal, sabe? As diretrizes de saúde batem muito nessa tecla. Os exames essenciais, as vacinas, aquelas orientações básicas, tudo isso tem que começar o mais cedo possível, logo naquele primeiro trimestre, entre a semana 0 e a semana 13. Para vocês terem uma ideia, a recomendação é de no mínimo, mas no mínimo mesmo, 6 consultas ao longo dessa jornada toda para garantir que tudo corra bem. E isso ilustra brilhantemente a magnitude dessas transformações no corpo da mulher. Não é só a barriga crescendo, gente. É o corpo inteiro se adaptando de forma sistêmica, mudando a engrenagem, tudo para abrigar e nutrir uma vida nova ali dentro. E é por isso que aquele acompanhamento profissional que eu acabei de citar, junto com o acolhimento de verdade da família, fazem toda a diferença para o desenvolvimento do bebê. 3. Parto e recuperação, navegando o nascimento e o puerpério. Bom, avançando no tempo, a gente chega ao momento tão esperado, o nascimento. Mas o foco agora não é só o parto, é também aquela fase crítica de recuperação logo depois. Agora, dando uma olhada nas taxas de cesariana, os números revelam um contraste que, vou te falar, chama muito a atenção. A Organização Mundial da Saúde sempre defendeu que o parto, na grande maioria das vezes, é um processo supernatural que precisa de pouquíssima intervenção médica. A recomendação deles é que a taxa de cesáreas ficasse ali na casa dos 15%. Só que no Brasil a história é bem diferente. No sistema público a gente está falando de 40% e na rede privada pula para absurdos 84%. É uma diferença gigantesca entre o que o mundo recomenda e a realidade que a gente vê na prática aqui no país. E bom, independente de como esse bebê veio ao mundo, a mulher entra numa fase extremamente sensível que a gente chama de puerpério. São aquelas 6 semanas logo após o parto. E na prática, os cuidados mudam bastante. Num parto normal, o foco é mais manter a região limpa e os pontinhos de um pequeno corte, caso tenha ocorrido, geralmente caem sozinhos. Já na cesárea, como é uma cirurgia de grande porte, o jogo muda. Precisa cuidar da ferida e no posto tirar os pontos depois de uns 10 dias. Mas o mais importante aqui é entender que o puerpério não é só sobre cicatriz, não. É uma tempestade hormonal, uma vulnerabilidade psicológica imensa. Então, ter empatia e uma rede de apoio forte nessa hora é simplesmente inegociável. E é exatamente por causa de toda essa reviravolta que aquela consulta de revisão na primeira semana pós-parto é essencial. É quando o profissional vai checar tudo, se o sangramento está normal, como está a cicatrização, se a amamentação engrenou e também fazer o teste do pezinho e ver as vacinas do bebê. Ah, e claro, é hora de conversar sobre planejamento familiar. É super importante lembrar que o corpo da mulher precisa de uns 40 dias em média para se recuperar fisicamente antes de voltar a ter relações sexuais. Tudo isso para garantir a segurança física e emocional da mãe. 4. Nutrição e amamentação. A magia do leite materno. Deixando essa parte clínica um pouco de lado, a gente entra agora numa das conexões mais bonitas e poderosas de todos esses 1000 dias.
Agora, o que é realmente interessante sobre isso é que é uma via de mão dupla. Sabe a sucção logo nos primeiros momentos de vida? Ela não está ali só passando o leite para o bebê, não. Enquanto o recém-nascido recebe aquela verdadeira bomba de anticorpos que vai protegê-lo de infecções e alergias, esse mesmo estímulo de sugar faz com que a mãe libere hormônios que ajudam o útero a contrair e voltar para o tamanho normal, o que reduz bastante o risco de hemorragias. É a biologia funcionando num sincronismo absolutamente perfeito. E o Ministério da Saúde tem um passo a passo bem claro para isso. Tudo começa na famosa hora de ouro, que é aquela primeiríssima hora logo após o nascimento. A recomendação é seguir com o peito exclusivo por 6 meses. Só leite materno, mais nada. Depois disso, a gente vai introduzindo alimentos naturais, mantendo a amamentação junto até os 2 aninhos de idade ou mais. Só que tem um detalhe que muita gente esquece. Amamentar não é instintivo. Não é um botão que você liga e pronto. É um hábito aprendido. Exige uma baita paciência, técnica, beber muita água e, claro, que a mãe também esteja se alimentando bem para a conta fechar. 5. Crescimento infantil, marcos e influência familiar. Conforme aquela comidinha amassada vai entrando na rotina, o bebê de colo começa a virar uma criança, entrando de cabeça nos anos pré-escolares. Se você parar para observar os 2 primeiros anos de vida, o desenvolvimento físico e motor é um negócio avassalador. Piscou? O bebê que só rolava e rastejava já está sentando, e do nada começa a dar os primeiros passos. E toda aquela base fortíssima que foi construída lá na gestação e com o leite materno é justamente o combustível metabólico para a criança bater todos esses marcos de crescimento. É como montar um quebra-cabeça gigante super rápido. Mas aí, depois desse estirão, a dinâmica muda de figura. Dos 2 aos 7 anos, na fase pré-escolar, o ritmo dá aquela estabilizada. Sabe aquele apetite de leãozinho? Pode até diminuir, mas preste atenção. É exatamente nessa fase que a criança define as preferências de sabores que vai levar para a vida. E adivinha de onde vem a maior influência? Bingo, de casa, da família. Se os pais e quem cuida da criança comem bem, ela vai observar e copiar. Esse exemplo cria um padrão alimentar que com certeza vai acompanhar essa pessoa para o resto da vida. 6. Panorama de saúde global. O impacto macro dos 1000 dias. Vamos avançar e ver como tudo isso se conecta numa escala muito maior. Afinal, cuidar de uma família acaba reverberando na saúde do planeta inteiro. Para a gente entender o peso disso, basta olhar para um dos maiores esforços já feitos no mundo, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio da ONU, que rolaram entre 1990 e 2015. Quase 200 países se juntaram e olha só, 4 dos grandes objetivos deles tinham tudo a ver com o que a gente conversou aqui. Erradicar a fome, reduzir a mortalidade infantil, melhorar a saúde das mães e combater doenças infecciosas. Isso mostra que a saúde da mãe e do bebê não é só assunto de hospital, sabe? É política de desenvolvimento humano e uma arma poderosíssima contra a pobreza. Então, o ponto crucial é o que resultou desse esforço gigantesco. Ao focar justamente nesses 1000 dias, o mundo conseguiu reduzir a mortalidade infantil em mais da metade. Caiu de 90 para 43 mortes a cada 1000 nascidos vivos naqueles 25 anos. É muita vida salva, gente. Sem contar que a mortalidade materna também despencou em 45%. Quando você cuida do começo da vida, o impacto numérico não tem nem o que discutir. É um divisor de águas. A gente viu aqui hoje o poder que a biologia tem, os grandes desafios de um parto, a verdadeira mágica por trás do leite materno e como dar suporte nesses primeiros 2 anos de vida pode literalmente mudar o destino de um bebê e, quem diria, reduzir pela metade as taxas de mortalidade no mundo. Só que, na vida real, saber de tudo isso não tira o peso dos ombros das famílias. A jornada no dia a dia muitas vezes é extremamente solitária. Por isso, eu deixo essa provocação no ar para vocês. Com tanta evidência gritando na nossa cara sobre a importância dessa janela de oportunidades, o que nós, como sociedade e comunidade, podemos fazer na prática para criar uma rede de apoio de verdade? Como a gente garante que essas famílias não passem por esse período tão decisivo sozinhas? Pensem sobre qual é o nosso papel no meio de toda essa jornada. Foi incrível compartilhar essas ideias com vocês. Muito obrigado por acompanharem mais essa explicação e a gente se vê na próxima.